Então, voltando aqui, bom, além das antinomias, nós temos, além das lacunas, outro fenômeno que vai exigir a hermenêutica do operador do direito vai ser a questão das antinomias. Antinomias são choques, né? E por que eles acontecem? Alguém lembra da técnica lógico-sistemática? Alguém consegue me explicar, me retomar essa técnica rapidinho? Não? Hã? Não lembram, pessoal? Então, olha o nome, a técnica de interpretação lógico-sistemática. O que vocês imaginam que seja? Gente, matéria do primeiro bimestre, caiu na prova. Nada? Será que a interpretação literal não é a gramatical? Olha o nome, gente. Lógico-sistemática. Lembra que a palavra é muito importante no direito? Muito bem, perfeito. Lógico. Oi? Isso, isso, perfeito. Tá no resumo 2, né? Então, você vai observar a lógica daquele sistema jurídico como um todo, né? Lógico, sistemática. Então, você vai observar, por exemplo, está dentro do direito civil, então vai respeitar ali a liberdade, a autonomia da vontade privada, vai respeitar a boa-fé, nananã, nananã. Então, eu vou trazer ali diversos pontos que devem ser observados, né? Então, a lógico-sistemática, por que ela é importante? Porque a gente parte do pressuposto de que a norma está inserida num sistema e aquele sistema ele deve ser harmônico, ele deve ser coerente. Então, assim, a norma, o Código Penal deve estar de acordo com a Constituição, o Código Civil deve estar de acordo com a Constituição, o Código Civil ele deve ter uma certa harmonia com o próprio Código Penal, porque ambos devem estar de acordo com a Constituição. Então, eu não vou ter um Código Penal muito punitivista, né? Enquanto eu tenho um Código Civil super que permite ali uma autonomia privada extrema, né? Não seria coerente. Então, eles fazem parte de um sistema harmônico, né? De um conjunto harmônico como um todo, apesar de tratarem de matérias diferentes. Porém, gente, podem acontecer alguns casos em que aí aqui nós estamos falando que a lei, né, lembrando que a lei ela é realizada, ela é discutida e feita por seres humanos, né? Ela não cai do céu. Então podem acontecer alguns casos em que essas leis sejam contrárias, né? Aconteça um choque de leis. Então elas aconteça uma antinomia jurídica. E aí, gente, nós temos diversos tipos de antinomias. As antinomias próprias é quando uma norma proíbe uma conduta e a outra norma faculta, permite o exercício daquela mesma conduta. E as antinomias impróprias, né? As antinomias impróprias são aquelas contradições mais sutis, aquelas contradições que dependem de um pouquinho mais de interpretação do próprio legislador. Do próprio legislador, não, do próprio operador do direito, do próprio julgador. Toda a solução da antinomia, na aplicação do direito, ela vai ser realizada no âmbito do julgador, tá? O ideal é que o legislador observe essa antinomia, às vezes pode acontecer ali uma proposição de uma terceira lei que solucione essa antinomia,
mas enquanto não houver uma mudança da legislação, é o julgador que vai realizar a solução dessa antinomia. Então, a gente tem a antinomia imprópria teleológica, quando a gente tem uma norma jurídica que estabelece um meio para aplicação de outra norma jurídica, mas esse meio ele é incompatível com aquela norma que ele procura ali solucionar, né? Então, por exemplo, o salário mínimo, que fala, né, que o salário mínimo tem que fornecer lazer, saúde, educação, transporte, moradia, etc. Só que na prática ele não é eficaz. Então há uma antinomia imprópria teleológica. Os meios não atingem a finalidade da norma. A antinomia imprópria valorativa é quando a gente tem uma diferença entre valores cristalizados entre duas normas ou mais, né? Quando uma norma pune uma infração mais branda, pune mais severamente uma infração mais branda e pune de maneira menos pesada uma infração mais grave. Então, isso a gente vai ver mais no âmbito penal, né? Então, nós temos, por exemplo, há uma punição mais severa em crimes de furto e roubo, quando a gente compara com crimes contra a administração pública, sendo que o furto e o roubo, eles prejudicam o patrimônio de uma pessoa, né? Enquanto o crime contra a administração pública, ele atinge o patrimônio de toda aquela coletividade. Aí a gente pode entrar em até algumas discussões. Existem projetos de lei para punir, para penalizar maus tratos de animais que propõem penalidades mais drásticas, mais graves do que, por exemplo, de tentativa de homicídio ou de tentativa de estupro. E daí existe uma certa discussão. Poxa, será que não haveria uma antinomia valorativa aqui, já que nós estamos propondo uma penalidade mais grave para maus tratos em animais, enquanto maus tratos, né, ou violações de direitos de seres humanos estão sendo punidas de maneira mais branda. Então, há essa discussão da antinomia valorativa, ela também é muito rica. Fica a dica para quem quiser aí pesquisar nessa área, realizar o projeto integrador ou o TCC de vocês nessa área. E a antinomia principiológica, que nós vamos ver um pouquinho aqui mais para frente, e a antinomia semântica, que quando a gente tem uma palavra que traz diferentes sentidos de acordo com diferentes normas. Essa antinomia semântica, ela depender do ramo jurídico que ela é utilizada. Essa antinomia semântica ela é de mais fácil compreensão porque você vai observar dentro do ramo jurídico que você está utilizando aquela palavra. Então, eu estou utilizando essa palavra no direito penal, eu estou utilizando essa palavra no direito civil, né? Então, eu vou observar qual que é ali o conjunto de valores, de critérios, né? Ai, meu Deus, de princípios em que ela está inserida para que a gente consiga solucionar. Mas as antinomias, primeiramente a gente vai observar o critério hierárquico, então qual é a norma que está mais acima? É a Constituição? É o Código Civil? É o Código de Defesa do Consumidor? Então eu vou observar ali o critério hierárquico, depois o critério cronológico, então qual a lei mais nova, né? E qual a lei mais antiga? E por fim, o critério da especialidade. Qual que é a lei mais específica ou qual é a lei mais branda? Gente, vocês não podem confundir a aplicação desses critérios com a aplicação de uma regulamentação para um grupo de relações jurídicas específicas. Então, por exemplo, Código de Defesa do Consumidor, ele prevê regulamentação para relações de consumo. Ele tem normas muito mais restritivas do que o próprio Código Civil, mas ali não há uma antinomia, porque eu tenho um grupo de relações dentro de um grupo maior que eu estou ali regulamentando, que eu estou ali colocando outros tipos de limite. Haveria uma antinomia se o Código de Defesa do Consumidor
permitisse algo que o Código Civil proíbe, né? Então eu tenho, se ele proíbe algo que o Código Civil permite, eu não tenho uma antinomia, porque ela está sendo proibida dentro daquele determinado grupo de relações diferenciadas, relações especiais que o Código de Defesa do Consumidor soluciona. Porém, se ele permite algo que a lei hierarquicamente superior proíbe, aí sim há uma antinomia, tá? Porque eu estou ali trazendo uma colisão entre as normas, entre as duas normas. Mas se ele proíbe algo dentro daquela relação jurídica específica, ele se trata apenas de um cerco maior dentro de uma relação jurídica mais especializada. Então, o trabalho do hermeneuta, né, do operador do direito, também é observar se há uma antinomia ou apenas uma regularização de uma relação jurídica específica. As antinomias principiológicas vou abordar daqui a pouquinho, né? Mas apenas que também devemos interpretar as cláusulas gerais. Nós temos, né, o direito contemporâneo, ele traz ali diversas relações jurídicas que vão trazer, oh meu Deus, diversas normas jurídicas que vão trazer uma abertura para a interpretação conforme a evolução das relações sociais, conforme ali a evolução do próprio pensamento, da própria compreensão daquele grupo social. Então, nós chamamos de cláusulas abertas, ou de cláusulas gerais, ou de janelas abertas, né? Que são termos, normas, conceitos gerais, que eles não estão previamente delimitados, definidos, né, quadradinhos, né, de acordo com o Código Civil ou com o código em questão, mas que eles permitem uma interpretação aberta. Então, aí o grande exemplo dessas cláusulas gerais é a boa-fé, né? A boa-fé, o princípio da função social, né? Função social é como aquele direito, aquela relação jurídica está servindo para a sociedade na qual ela está inserida. Então, eu sempre devo observar, né? Lembrando que a gente vive numa sociedade que visa a coletividade, né? O nosso direito, ele visa o bem coletivo. Então, por exemplo, eu não posso eu tenho meus direitos de propriedade privada, então eu posso, por exemplo, no apartamento em que eu resido, supondo que eu seja proprietária, eu posso realizar as minhas atividades como eu bem entender dentro dele. Mas eu não posso realizar atividades ilícitas. Então, por quê? Porque atividades ilícitas estão prejudicando aquele grupo social que eu vivo, então não está sendo atingido essa questão da função social daquele grupo, daquela sociedade. Então, sempre há esse bem maior. Mas o que é essa função social? Vai ser analisado caso a caso. Está prejudicando essa função social? Não está prejudicando? É grave ou não? Assim como o princípio da boa-fé. A boa-fé se analisa de acordo com a relação jurídica que você esteja analisando. Alguma dúvida, pessoal, em relação às cláusulas gerais? Por enquanto, não. Então agora é o momento, gente. Semana que vem, vocês vão estar fazendo a prova. Enfim, vou tirar dúvidas, mas não vou dar respostas, né? Então, se alguém tem alguma dúvida aí mais específica, tá fazendo ali algum exercício online, agora é o momento. Então, as antinomias principiológicas. As antinomias principiológicas, elas não vão ocorrer no âmbito da lei, da norma. Ao contrário daquelas outras antinomias que nós vimos, a antinomia principiológica, ela ocorre quando eu tenho dois princípios válidos, né, que devem ser observados, mas na relação concreta eles se chocam, né? Então, esses princípios, se eu observar um, eu vou estar violando o outro.
Então, a antinomia principiológica, ela vai ocorrer na análise do caso concreto, quando eu for aplicar a lei dentro daquele caso concreto. Então, por exemplo, eu tenho o direito de informação e o direito à privacidade. Aonde termina um e aonde começa o outro, né? Como que eu vou resguardar um sem violar o outro? Então, essas são as antinomias principiológicas. Para que a gente consiga solucionar as antinomias principiológicas, eu vou utilizar da ponderação, né? A ponderação, que primeiramente eu vou detectar essas normas relevantes, né, para a solução daquele caso concreto, identificando conflitos, etc. E também os fundamentos normativos para que, de acordo com a função da solução, de cada solução que eu estou sugerindo. Então, eu pretendo, vamos usar aqui como exemplo o direito ao esquecimento que a gente estava vendo ali. Então, eu tenho uma situação em que aquela pessoa não quer mais ser lembrada, e a gente viu que o direito ao esquecimento ele pode ser observado tanto em relações penais, né? Então, crimes, etc., quanto em relações cíveis. Então, eu dei um exemplo para vocês. Se vocês jogarem no Google, vocês vão achar. Eu não deixei disponível, mas se vocês jogarem no Google, vocês vão achar. Coloquem direito ao esquecimento ex-BBB. Uma ex-BBB que participou do BBB, sei lá, 3, 4, não lembro, e ela foi dada como a vilã da edição. Então, ela era a vilã da edição, falava mal dos participantes que eram os mocinhos, etc. E aquilo prejudicou muito ela. Mas, graças a Deus, o BBB que ela participou não era muito midiático, ainda não existiam essas redes sociais fortíssimas como tem hoje, né? E daí ela meio que seguiu a vida dela, passou num concurso, ela trabalha nos Correios agora, etc. Aí, em 2012, 13, não lembro, assim, 10 anos depois, 15 anos depois, fizeram uma matéria falando sobre, relembre os principais protagonistas e antagonistas de cada BBB. E relembraram ela novamente, colocando ela como a vilã da edição, colocando ela, os vídeos dela falando mal dos outros participantes, etc, etc. E daí aquilo causou muita vergonha nela, naquele grupo social que ela estava. E daí ela entrou com um processo contra a Globo falando, olha, eu tenho meu direito ao esquecimento. Faz mais de 10 anos que passou esse programa e eu não quero mais ser vinculada a ele, eu não quero mais ser lembrada desse programa. Aí o que acontece? Nós temos um choque do direito à informação, né? Do direito ali que ela cedeu os direitos à imagem para aquela emissora e do outro lado o direito à privacidade dela. Né? Essa seção de direitos de imagem ele é absoluto, ele é perpétuo, né? Será que essa pessoa que mudou tanto em 10 anos não tem direito a retomar sua vida longe daquela imagem que ela construiu na televisão? Então, eu tenho dois direitos ali, dois princípios fundamentais que estão em choque. Então, eu vou analisar qual o argumento para cada um. Então, quais seriam os argumentos? Vamos fazer essa atividade, então, agora aqui com vocês. Quais seriam os argumentos para eu continuar veiculando a imagem dessa ex-BBB na televisão? Quais seriam os argumentos relevantes, vocês acham? Ai, que absurdo. Isso não é um argumento jurídico. Mas eu entendo o ponto de argumento, mas eu tô falando, trazendo o direito, quais tipos de princípios e quais argumentos jurídicos a gente tem que trazer aqui dentro de uma ponderação. Mas essa sessão, ela é perpétua, né? Então, existe contrato perpétuo no direito civil?
supondo que não tenha sido prorrogado e tenham passado 10 anos. Quais outros argumentos nós podemos utilizar? Direito à informação, talvez? Ah, a população tem o direito à informação, de saber o que aconteceu naquele BBB de 2003. Aí que está, muito bem. Nesse caso, né, o argumento que nós poderíamos utilizar seria o direito à informação. Só que essa informação é relevante, né? Essa sociedade precisa relembrar de quem era essa ex-BBB em 2003 e como ela falou, se eu não me engano, ela era da edição da Grazi Massafera até. Como ela falou mal dos queridinhos do Brasil, né? Não é relevante. Então, por exemplo, olha como que é contraposto e, ao mesmo tempo, quando a gente olha o direito à privacidade, que seria o outro direito que está se chocando ali, essa moça, ela tem o direito de reconstruir sua vida, né? Aquele contrato de cessão de imagem já expirou, já perdeu a validade, etc. Tá, agora vamos fazer um contraposto do direito ao esquecimento em relações do direito penal. Imagina que nós tivemos um crime de ódio numa escola em Curitiba. Então, um rapaz ali comprou uma arma, entrou numa escola e realizou ali, matou todos os alunos gays ou focou em alunos negros, realizou ali um crime de ódio, motivado ali por ódio em relação a determinados grupos sociais, um crime de intolerância mesmo. Ele foi julgado, foi condenado, cumpriu a pena dele. Daqui 30 anos, quando ele já tiver cumprido a pena dele, já está em liberdade, ele está lá reconstruindo a vida dele. Daqui 30 anos, uma empresa de televisão ou, sei lá, uma empresa de produção resolve fazer um documentário, uma matéria sobre a chacina do não sei das quantas, falando sobre aquele crime de ódio, como é absurdo, como não sei o quê. E daí ele entra contra essa empresa televisiva falando assim, olha, eu já cumpri minha pena com a sociedade, eu quero o direito ao esquecimento, eu quero que a sociedade esqueça, eu quero que não vinculem mais esse crime ao meu nome. Que não informem mais esse crime. Nesse caso, nós temos de novo um direito à informação contra o direito à privacidade. Vamos lá. Vamos começar então dessa vez pelo direito à privacidade. Quem que me traz um argumento aí? Quem que vai ser advogado dele? Trazer um argumento. Ressocializar, né? Um dos princípios do direito penal é a ressocialização. O nosso direito penal, apesar de na prática não ser muito assim, mas ele visa a ressocialização daquela pessoa que cometeu o delito, né? Ok. Por outro lado, como que eu posso justificar o direito de que essa empresa televisiva tem sim o direito de veicular aquelas imagens e de relembrar esse crime? Como que eu posso justificar? Quem que chuta aí pra mim? Isso, mas como? Como que eu vou exercer esse direito? Por quê? Por que essa sociedade tem direito a essa informação? Muito bem. Quem que respondeu aqui que não apareceu o nome? Eu quem? É o Alisson? Hã? Gustavo, muito bem, Gustavo. É isso mesmo. Porque nesse caso, né, nós teríamos ali um direito daquela sociedade de relembrar que aquele crime ocorreu, de como, né? É o mesmo motivo que a gente estuda história,
que a gente estuda o Holocausto, né? Que a gente estuda ali a escravidão, porque a gente tem que relembrar o que já aconteceu, né? Para que a gente consiga prevenir. Então, olha, nós podemos analisar as causas daquele crime, as consequências, causas sociais, causas, falhas de segurança naquela escola, as consequências nas vidas daquelas famílias. Enfim, esse é um caso em que aquela sociedade ela tem um direito à informação. Então, o interesse social na divulgação daquele caso, na preservação da memória daquelas vítimas, né, na promoção ali da dignidade daquelas vítimas. Então, você relembrar aquelas vítimas é uma forma de você honrar a vida delas, né? Então, olha, essas pessoas foram vítimas. É uma forma de você conscientizar a sociedade. Então, olha, quando a gente cresce com intolerância, esse é o extremo, a gente pode chegar nisso, né? A intolerância não tá só numa piadinha, ela pode chegar a um extremo. Então, ali, o interesse social é muito mais relevante do que, digamos, a privacidade daquela pessoa. Não que aquela pessoa não tenha, né, direito à privacidade, mas que, nesse caso, o interesse de lembrar aquele crime e de marcar na memória daquela sociedade de que ela não pode cometer aquele erro novamente é muito mais importante, muito mais relevante do que o direito à privacidade de um indivíduo, né? Então, são casos muito diferentes. Então, se, por exemplo, se o direito à privacidade fosse absoluto, eu não poderia mais falar sobre o Holocausto, porque aquelas pessoas, os algozes, né, os nazistas, os oficiais nazistas e as famílias deles teriam direito, por exemplo, a sua memória, a não serem mais veiculados, associados a aquela imagem. Mas não, o interesse da sociedade é muito maior de que você relembre e previna, né, ações que repitam aqueles atos grotescos, né, contra a humanidade. Então, vocês estão vendo como que eu tenho o mesmo direito, os mesmos princípios ponderados, argumentados em relação a duas situações diferentes? Ficou mais fácil de entender para vocês como que acontece essa lei de colisão? Ficou? Então, vocês vão fazer então. Ficou, né? Quando a gente coloca na prática, fica mais claro, né? Então, você vai observar esses diferentes grupos de normas, a repercussão dos fatos, no caso concreto, né? Então, você vai observar tudo aquilo de acordo com o caso concreto. É no âmbito do caso concreto que essa colisão ocorre. Então, aí, o Robert Alexi, eu não vou repetir todos os critérios, os passos, vocês têm ali a aula gravada disponível para vocês, se vocês quiserem rever toda essa explicação, mas é mais ou menos isso. Eu pego o caso, eu analiso o caso, eu diagnostico quais são os princípios que estão em colisão, eu peso esses princípios, então por que que esse princípio aqui é importante? Por que esse princípio aqui é importante? Qual que é o interesse social? Qual que é o interesse daquele ordenamento jurídico? Qual que é o princípio mais relevante naquele caso? Como que eu posso solucionar esse caso de uma maneira menos danosa para a parte, para a sociedade, para aquela relação jurídica? Que caminho eu escolho? Então, vamos supor, gente, que eu tenho ali essa questão da divulgação daquele crime. Eu posso se diagnosticar que o autor do crime não é relevante para a discussão social sobre preconceito, mas que a divulgação do crime sim é relevante, eu posso determinar que, por exemplo, que essa empresa jornalística não faça uma reportagem sobre onde anda o autor do crime, fulano de tal, mas sim que apenas se limite a comentar o caso policial, o caso jurídico, entendeu? Então eu posso encontrar um caminho
dentro daquela situação específica que traga uma solução que pondere aqueles princípios. Então, eu vou falar assim, olha, ok, você tem o seu direito à privacidade. Então, a empresa jornalística não pode divulgar aonde você mora, o que você faz da vida, qual o seu emprego atual, se você está casado, se você tem filho. Mas a empresa pode sim divulgar o seu nome, que você foi o condenado, quais foram as provas e tudo que envolveu ali o processo, tá? Passou daquele caso, e se você não mais repetiu, né? Diferente seria, por exemplo, olha, você foi condenado por crimes de racismo em 3 momentos posteriores a esse caso. Então, essa condenação, elas são relevantes para a discussão daquele primeiro caso concreto. Então, a empresa jornalística pode sim veicular. Mas não, olha, nunca mais repetiu nenhuma conduta ilícita. Então, ok. Então, a partir do momento que você cumpriu sua pena, mas até o momento em que você estava cumprindo a sua pena, a empresa pode comentar aqueles fatos. Então ela pode comentar como foi sua vida na cadeia, pode comentar sobre aquela situação específica, mas a partir do momento que você cumpriu sua pena, a empresa jornalística não vai poder veicular, divulgar a sua vida pessoal. Então, vocês estão vendo? Eu coloco limites para uma solução mais justa, mais equilibrada daquela situação. Então, eu vou encontrar um caminho e ver qual é o mais danoso. Então, eu podia, por exemplo, a empresa jornalística pode veicular todas as informações. Onde você mora, o que você come, quem é sua esposa, quem são seus filhos. Ou então não, eu posso colocar limites para que eu tenha um resguardo dos princípios que estão ali envolvidos. Essa é a ponderação, essa é a lei de colisão. Você analisar e ponderar, ver qual é uma solução que você cause menos danos para todos os princípios envolvidos. Pessoal, tá acabando nossa aula aí. Se ficou alguma dúvida, se ficou alguma questão, eu estou à disposição. Semana que vem vou estar aqui no Zoom em horário de aula, tá? Se vocês quiserem fazer anotações e trouxerem aí as perguntas, eu vou estar disponível. E acho que é isso, gente. Se não, estou também durante a semana no WhatsApp, se surgir alguma dúvida pontual que vocês não queiram aguardar até a aula da semana, o encontro da semana que vem. Ok? Então tá, gente. Lembrem-se, trabalhos no e-mail profa.juliastefanello@gmail.com, orientações na tabela de